Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala VIP. A gente chama carinhosamente de sala VIP, que é uma sala onde reunimos VIPs e convidados para falar de empreendedorismo, para turbinar os nossos conhecimentos, que são conhecimentos compartilhados dos nossos VIPs, e também o momento de um network, onde podemos também alcançar o nosso próximo cliente ou talvez o nosso cliente e parceiro. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, vai ser divulgada para que vocês tenham mais visibilidade. Alessandra Padilha, muito obrigada você aceitar nosso convite para estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. Esse tema que você escolheu é muito importante e ele linka com o perfil necessário hoje, exigido diante de tanta concorrência, porque temos no mercado hoje uma infinidade de profissionais altamente qualificados. Então, hoje, escolher quem vai ser o meu parceiro ideal, quem vai ser o meu fornecedor, se torna uma coisa muito relacionada a relacionamento. Então, quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço da pessoa e vice-versa, e mais possibilidades de vendas. Como que a gente alcança isso? Todos aqui já fazemos. Partes nas redes sociais e partes em encontros presenciais de network e encontros online como esse. Então, agora, na qualidade de líder do Clube Digital, que é um clube que une pessoas para promover ideias e negócios, eu quero passar a palavra para a Alessandra Padilha para o tema principal do encontro. Fica à vontade, Alessandra. Boa noite, meninas, boa noite. Obrigada, Rô. É uma honra estar aqui poder trocar um pouquinho, né? Contribuir de alguma forma. E no fim a gente sempre sai, pode parecer brincadeira, mas no final a gente sempre sai mais nutrida, né? Diante dessas trocas aí. Bom, as meninas, acho que a maioria eu conheço um pouquinho daquele evento que nós fomos, acho que foi novembro ou foi dezembro? Foi novembro? Novembro, 30 de novembro. Novembro, né? Ah, foi novembro. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Lê Padilha, né? Hoje, como mentora de líderes, treinadora, né? Focada nesse perfil de liderança. E para isso, eu utilizo uma experiência, né? De mais de 24 anos no mercado, não só como líder, mas treinando também líderes e times. E o que tem sido algo muito desafiador diante desses treinamentos? Como disse a Rosane, a gente tem pessoas cada vez mais competentes no mercado, e não apenas competentes, né? Pessoas que vêm se preparando financeiramente para poder entrar nessa briga que a gente fala aí, que é o próprio universo digital. Então, quando a Rose sugere para a gente essa conexão, né? Ampliar essa conexão, propagar o clube digital, todo esse trabalho isso tem uma importância muito grande para nós, porque à medida que a gente tem a possibilidade de ter mais parceiros, novos parceiros, obviamente seguindo o que ela comentou no início, né, identificando esses valores, a gente consegue também alcançar muito mais. A gente sabe que dentro desse processo que vem acontecendo de impulsionamento, em algumas áreas, às vezes a gente se sente até um pouco paralisado. Você fica buscando, às vezes, alavancar o teu negócio e a gente começa a olhar muito para fora, nos grandes players, e a gente tem uma sensação de que a gente não vai alcançar isso, porque é muita grana investida, né? Só que existe algo muito importante que a gente precisa olhar e que é o que grandes startups, empresas que já estão no mercado têm feito, né? Que têm trabalhado muito intensamente essa questão da própria cultura, tá? Inclusive, dentro do clube de líderes, que é o grupo, né? O clube, eu até coloquei lá no grupo de parceiros um link com uma oportunidade aí de vir com uma adesão bem bacana para quem é parceiro.
E a própria galera do Clube de Líderes essa semana está recebendo um material que a gente trabalha, chamado de estratégia adaptativa, e a gente vai falar muito sobre esse novo código da cultura. Então, quando você olha para uma cultura organizacional, e a gente está falando da cultura dos nossos negócios, independente de tamanho, a gente precisa entender que é o cliente no centro dessa cultura, sempre o cliente no centro. De um lado, a gente tem uma cultura de aprendizado e do outro, uma cultura de resultado, né? E para onde eu olho? Eu olho para um objetivo que está linkado a um propósito. E por que que teu negócio existe? Muitas vezes a gente vai. E aí, quem tiver com papel e caneta já pode ir exercitando. Rô, você vai me dando feedback do tempo aí também, por favor, tá? Então a gente pode ir exercitando assim, qual que é o objetivo? Por que que você inicialmente abriu o teu negócio ou decidiu empreender? O grande motivo pelo qual você decidiu iniciar pode ser que ele mude no caminho, mas você precisa olhar por que inicialmente ele começou, porque na grande maioria das vezes ele começou para suprir uma necessidade nossa, que está ligada a uma necessidade financeira. E aí, ok, gente, tudo bem. Mas a partir disso, você começa a olhar para um plano de negócios, olhar para onde você deseja ir, o que você pretende alcançar como objetivo para depois criar meta. Meta não é objetivo, tá? E aí depois você precisa criar essa meta. E é bem interessante porque no livro que a gente está trabalhando no clube, fala e traz o exemplo da própria Netflix. Quando a Netflix se inicia, ela não tinha, dentro da metodologia, né, de ferramentas ágeis, ela não tinha essa capacidade de filtrar, por exemplo, as músicas preferidas, as nossas músicas, mas tiveram o insight de criar algo de maneira automatizada que identificasse, através da própria inteligência artificial, o que a gente mais tinha como preferência em ouvir. E aí é muito interessante porque a gente hoje tem um recurso da inteligência artificial, só que está acontecendo uma coisa. A galera que está aplicando esse recurso, eles têm trazido para a gente como proposta de treinamentos, e às vezes treinamentos densos, que não trazem uma praticidade. E aí, de cara, para o pequeno empreendedor, fica ligado se esse conhecimento sobre inteligência artificial ele vai servir para o tamanho do seu negócio no momento. Porque você pode buscar alguns conhecimentos mais básicos que te apoiem, como, por exemplo, o próprio chat GPT, por exemplo, o GPT, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Fazer, desenvolver alguns materiais de maneira mais rápida, mas qual que é a grande sacada disso aí? Saber fazer perguntas. Ali, que loucura! Você vai falar de cultura, você começou a falar disso? Presta atenção, gente. Nós ainda não somos do tamanho da Netflix. Mas você pode fazer perguntas para o seu cliente? Pode. Você pode fazer perguntas tanto numa lista, quanto fazer perguntas através de um próprio formulário. A partir dessa ferramenta, você tem algo a seu favor que traz um pouco das preferências do seu cliente, por exemplo, tá? E aí eu estou falando desse modelo do novo código da cultura, o cliente no centro, cultura de aprendizado e cultura de resultado, ok? Quando a gente fala de uma cultura, eles comentam assim, que eu acho muito legal um trecho que eu trouxe para vocês aqui, ó. A principal função da cultura é garantir coesão necessária junto a todos os agentes. Então, se hoje eu sou o agente sozinha, ou de repente tenho só algumas horas de alguém que eu está aqui atuando para mim como uma secretária, né, ajeitando agenda, vendo documento, nota fiscal, alguns clientes, estou falando de um negócio menor. Então, essa é a minha agente da minha organização, é a pessoa que está junto comigo. E aí,
todos os agentes organizacionais, eles assegurando o seu alinhamento com um conjunto de crenças e normas definido por aquele sistema. Você precisa entender quais são as crenças e normas que norteiam o teu negócio. Rosana falou algo muito importante. Um valor importante do clube é que seja uma parceria que te apoie a propagar o seu negócio também. Agora, mais do que nunca, eu preciso entender, então, quais são os valores que são valores importantes no meu negócio. E aí tem uma outra frase que eles falam assim: no final das contas, a cultura de inovação ela não existe. O que existe é um sistema mais adaptado a essa perspectiva, né? A perspectiva da organização, a perspectiva do objetivo que você quer, do seu propósito, que terá como base a identidade da empresa. Olha a identidade da empresa de novo, crenças e valores. É por isso que a gente ouve falar muito sobre missão, visão e valores, e às vezes a pessoa acha que mas o meu negócio é pequeno, isso não tem importância. Tem, porque é isso que vai dar norte, inclusive, para o tipo de cliente que você vai conectar. Se você consegue identificar os valores de maneira um pouco mais acelerada, a sua venda ela é muito mais assertiva e não será só uma venda ou uma compra. Será essa parceria do qual a Rosane está falando. Uma parceria genuína, onde a gente fala muito no clube também, trabalhar com o netweaving, que trabalha o relacionamento. Não é só venda pela venda. Quer ver algo legal que eu quero fazer com vocês aqui para a gente mostrar uma ferramenta bem simples e rapidinha para vocês já saírem daqui com essa cultura alinhada? Porque a gente fala de cultura de resultado, ela é fundamental para qualquer companhia, tá? Já que ela é caracterizada pelas conquistas, pela realização de metas. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de uma visão, que eu posso tirar um pouquinho nesse momento, porque às vezes o propósito ele não está tão claro para todo mundo, mas quando eu falo de uma visão, vamos brincar aqui, por exemplo, essa visão, onde você vê seu negócio daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Depois que você viu esse negócio, daqui a 3 anos, por exemplo, vem para o tempo de agora, entende qual é o teu objetivo de 2025 e depois particiona esse objetivo de 2025 em metas mensais. E meta, gente, é meta, porque quem aqui já foi CLT, trabalhou para alguém aqui de carteira assinada em algum momento? E aí, se a gente for perguntar assim, batia a meta? Batia. Batia a meta para o outro. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso para a gente. Mas se você observar, dentro dessa cultura também de grandes empresas como a própria Amazon, tem um trecho muito interessante que o Jeff Bezos ele vai fazer uma pergunta muito entusiasmado. O fundador, né, da Amazon, ele comenta que levou uma ideia para o grupo de líderes do setor editorial. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria colocar dentro dessa estratégia, considerando que o cliente era o protagonista, e ele queria fazer perguntas para esse cliente, por exemplo, para entender se ele gostou, por exemplo, do livro que ele comprou. E aí esses líderes do setor editorial, eles disseram assim, você é o representante, né, desse segmento. Eles foram bem taxativos, assim. Jogaram um balde de água fria, refreando todo o entusiasmo de Bezos, né? Representante do segmento da nova funcionalidade, ele falou assim, qual foi o motivo, né? O que vai acontecer com as obras que não receberem uma avaliação positiva? O que vai acontecer com as obras que receberem uma avaliação negativa? Nós venderemos menos livros. E aí o Bezos falou assim: pois é, mas quem disse que a Amazon está no negócio de vender livros? Nosso principal objetivo é contribuir para que os nossos clientes tomem a melhor decisão de compra para suas vidas. Então, quando alguém dava uma opinião, ele não estava preocupado porque aquela crítica, né, podia prejudicar de alguma forma, não, era ter a noção se inclusive esse propósito estava sendo alcançado.
Ou seja, ele utiliza a própria empresa para trabalhar uma educação diante do consumo que as pessoas realizam, até porque a Amazon não vende só livros. Tá dando para entender, gente, até aí mais ou menos um pouquinho qual que é a ideia, tá? Então, o que que o teu negócio vende que é além? Ale, que nem a Rosane deu o exemplo da Rosana com joias. É possível, já que a Rosana diz que o foco é voltado para essa autoestima, por exemplo. Então, vale de repente perguntar como é que você se sentiu ao usar essa joia? Quais foram os momentos em que teve para você maior relevância utilizá-la? O que você ouviu quando você usou? E aí você vai afunilando, né, esse propósito, esse objetivo, enfim. Queria fazer uma atividade com vocês que fala assim, para a gente falar, definir o que que é cultura para você. Porque veja bem, a cultura, por essência, uma cultura ela é feita por pessoas, tá? E a cultura organizacional, ela pode ser o que muitas vezes engole uma estratégia no caminho. Já dizia Peter Drucker, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. E por que que isso pode acontecer? Porque se você tiver pessoas que não estão alinhadas à tua cultura, que cultura é essa, Lê, lembra? Crenças e valores da sua organização. Quem está ali, ao invés de ser um parceiro, de ser um apoiador, pode estar fazendo uma ação inversa. Isso, a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? A frase falada aí pelo Peter Drucker, que é um fera aí na área da administração. Então, olhar para a cultura é garantir consistência no nascimento da organização, sem perder de vista os valores que fizeram chegar, os valores que te fizeram começar. E aí, gente, a sua empresa ela não tem uma cultura, ela é a cultura. Como as pessoas saem e o que elas propagam quando passam pelo teu negócio, quando passam por você. Vamos fazer uma atividade aqui para entender. De cara, a gente já vai descobrir uma série de valores aí, tá? Queria que vocês escrevessem a palavra cultura. E aí, pode ser na horizontal, na vertical, da maneira que vocês acharem melhor. Escreve cultura, pode ser no meio da folha, tá? Pode ser vertical, horizontal. A gente vai fazer uma atividade chamada acróstico, né? Vamos criar um acróstico com a palavra cultura. Eu queria que vocês escrevessem o que significa para você o C, o U, o L, o T, o U, o R e o A. Vamos lá? 2 minutinhos. Escreve assim o que vier à sua cabeça. Quanto mais rápido você escrever, mais assertivo é o que verdadeiramente você pensa a respeito de cultura. Quando a gente pensa muito, é o nosso cérebro tentando aí nos engambelar, tentando trazer respostas mais bonitinhas para serem aceitas. O que vier à sua mente, criando esse acróstico chamado cultura. Enquanto vocês escrevem, eu vou falar de 8 elementos acionáveis de uma cultura, tá? Isso é parte do nosso material da Jornada do Empreendedor, que é uma formação que a gente tem que fala assim. Eu vou mandar lá no grupo para vocês. À medida em que você vai respondendo, né, o perfil da cultura da sua empresa, vai se desenhando como um diagnóstico, o estado atual da organização. Primeiro, a sua cultura é missionária ou mercenária? Estamos aqui para ganhar dinheiro e ser eficiente ou por uma causa? Lembra que eu falei inicialmente, sem problema nenhum, sim,
A gente começa porque precisa gerar renda de alguma forma. Por algum motivo você decidiu empreender para gerar essa renda. Mas depois cabe pensar. Eu vou mandar depois esse quadrinho para vocês, tá? Segundo, as coisas acontecem do jeito estruturado ou flexível? Tem processo para tudo ou cada um faz o que quer? E aí você começa a identificar. Preferimos pensar sobre um problema ou sair executando e aprender no caminho? Você começa a entender se a sua cultura é uma cultura que tem ficado engessado. Por exemplo, se você precisa fazer 5 videozinhos curtos para postar um Reels até que fique perfeito, de cara você está levando para o teu negócio uma cultura mais engessada. Está faltando flexibilidade. Se você entende que tem que postar se tiver perfeito, você não está disposto a aprender no caminho. E um fator que caracteriza isso, sabe qual é? Receio de rejeição, por isso, comportamento do líder, e receio de passar vergonha. Quem não passa vergonha, gente, não chega ao extraordinário. Quem aqui não tem o que reclamar do primeiro Reels, do primeiro vídeo que fez, está buscando perfeição e não é excelência. Está buscando perfeição, tá? Quarto, damos mais valor ao controle ou delegamos bem? Temos cuidado, 5, na ação ou existe permissão ao risco? Lidamos, 6, lidamos com as pessoas de um jeito diplomático ou direto? 7, as pessoas são individualistas ou trabalham mais em grupo? E 8, vale mais o que acontece dentro de casa ou fora de casa? Eu vou colocar porque são elementos que vão te ajudar a ter mais percepção dessas características dentro da cultura do teu negócio e você definir o que que precisa ajustar e o que que não é ajustável. Repete o 4. Consequentemente, Tem ali, perdão, repete o o 4. 4, damos mais 4, É, isso. damos mais valor ao controle ou delegamos bem? Porque veja bem, se dentro do meu universo ali corporativo, no meu negócio, não importa o tamanho, eu sou muito centralizadora, com certeza eu vou para propagar uma administração e uma cultura centralizadora. Lembra que é cultura mais comportamento do líder, tá? Tranquilo até aí, gente? Ó, é raro quando a resposta a essas perguntas seja um binário sim ou não. Não existe certo nem errado, apenas um perfil específico de fazer a sua empresa do jeito que é, ok? Isso vai te trazer mais assertividade. Fizeram um acróstico do que é e a cultura? Quer falar o teu, Isso. Rô? Eu quero. Cultura. Começar, único, liderar, transformar, unir, realizar e agir. Realizar e agir. Realizar e agir. Ok. Quem mais quer fazer, gente? Quer falar? Eu, boa noite. Boa Trajano, noite, moça Trajano. Diga, meu amor. conexões, utilidades, liderança, transformação, união, resiliência, autoconfiança. Espera aí. Utilidade, liderança. Transformação, união, resiliência, autoconfiança. União, resiliência e autoconfiança. Mais alguém quer falar? Pode falar. Eu quero falar, Janice. Fala, Boa noite, Janice. gente. Ó, o meu ficou comunicação, unicidade, liderança, trabalho, uniformidade, rentabilidade e atitude. Rentabilidade e atitude. Sim. Alguém fez o acróstico onde a letra não era a primeira letra da palavra, era uma letra que estava no meio, mais no final. Não entendi. Por exemplo, vou falar da letra T, que foi Sim. o meu aqui, eu coloquei integridade.
A letra Ah, T. sim, a T, tá, Alguém fez nesse entendi. modelo? Alguém fez de colocar a letra no meio, colocar a letra no final da palavra cultura? Então vamos lá, vou falar de uma característica comportamental. E talvez esteja relacionado a algumas questões que podem também, aí eu estou trazendo um pouquinho do conhecimento da experiência também que a Lê tem. Estou falando também de algumas questões que podem estar relacionadas à nossa idade. 35 mais. Normalmente, a gente tem mais dificuldade de pensar fora da caixa. E às vezes as possibilidades do negócio eu não consigo propagar, porque ainda que eu já esteja empreendendo um tempo, eu corro o risco de pensar num quadrado ainda, de uma forma mais engessada. E aqui diz um pouquinho sobre uma cultura menos flexível, tanto para se jogar, assumir riscos, quanto para planejamentos de médio e longo prazo. A gente se tornou muito especialista em planejadores de curto prazo, porque a gente precisa resolver problema e fabricar grana para o sustento. Mas o que vai fazer a empresa ir crescendo de forma gradativa, gente, tá? É esse plano de médio e longo prazo e consistência sem parar. E aí, no caminho, você vai revisitar questões na sua cultura que você vai tomar a decisão de modificar ou não, ok? E aí eu gosto muito do acróstico porque fala, de cara nele aparecem valores importantes para vocês. Por exemplo, quando eu olho para a Rosane, ela é essa pessoa. Começar, união, liderança. O teu, o que que foi mesmo? Que eu abreviei aqui, fiz igual minha cara. Tá sem som. Isso, começar, único, liderar, transformar, unir, Transformar transformar, unir, realizar e agir. e agir. É a cara da Rosane. É a cara da Rosane. A gente percebe isso no comportamento. A gente percebe isso na liderança dela dentro do grupo. O tempo todo tornando a coisa mais única, unida, liderando, né? E, Amélia quer e um falar. comportamento de Acho que a quer. Amélia quer Ah, tá. falar. Pode Que é a falar. Amélia, né? Vou dar para a Amélia Jair. Um comportamento de ação, né? A gente vê isso. Fala, Amélia. É a Amélia? É. Tá fechado o teu microfone. Peraí. Ah, ela colocou aqui, ó. C, criatividade, união, linguagem, tradição, universalidade, raízes e arte. Maravilha. Raiz está muito numa característica, né, da Amélia? Muito legal, tá? Então, por que que eu quis brincar com esse acróstico da cultura? Porque ali você já identifica valores importantes e é isso que você precisa buscar no teu parceiro. E é isso que muitas vezes você vai precisar, se você quer, né, uma relação mais genuína com essa pessoa que você vende, que vire um parceiro, você vai precisar buscar valores que se conectam, que está ligado à cultura do seu negócio. Então, pode ser que, um exemplo, que eu não tenha muito a iniciativa, vamos supor que fosse a de liderar, mas a Rosane tem. Eu posso me conectar? Sim, se eu tenho outras características que se parecem com a dela e a gente se complementa. Quando eu não tenho nada, há uma probabilidade daquela relação ser só uma venda, só uma relação mais rasa e não mais profunda do seu negócio, inclusive ampliando, tá? Aqui da Trajano, olha, conhecendo um pouquinho, né, da Trajano, quando ela fala conexão, utilidade, liderança, transformação, união também, resiliência e autoconfiança. Pense numa mulher que tem vários negócios ajudando outras mulheres, isso é muita resiliência
entendendo a necessidade do momento e aproveitando a oportunidade. Trajano tem um olhar muito faca na caveira para aproveitamento de oportunidades que aparecem, né? E aí eu também estou falando um pouquinho de comportamento. Fez sentido, gente? Ok? Deu para entender, né? Porque falar de cultura é algo muito amplo. A gente vai precisar de um tempo um pouco maior. Então, eu quis trazer questões um pouco mais simples, né? Mas que falem da cultura para que a gente pudesse entender quais são os valores importantes para você dentro do seu negócio que representa essa cultura. Se a gente for jogar aqui no Google, a cultura ela tem um conceito, né? Numa linguagem, a nossa língua portuguesa, que a gente pode até buscar. Mas o que para você significa a cultura do seu negócio? Porque é o que significa para você, é o significado disso que vai reverberar, que vai propagar aí e vai chegar no teu cliente, no teu parceiro. Tranquilo? Legal? Quer ver? Deixa eu jogar aqui para a gente buscar aqui, porque eu sou maravilhosa para lembrar desses negócios aqui, ó. Ó, significado de cultura aqui falando, né, de um dicionário. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação, né? E aí ele vem com uma série de coisas, processos, enfim. Então, são padrões. E ali você pode depois filtrar crenças, inclusive. Deixa eu falar uma coisa que me vem aqui agora, um insight importante. Que crenças reverberam no teu negócio? Por exemplo, se eu só me vejo comprando algo num valor que tem um piso, de cara, eu digo para você que eu estou propagando uma cultura no meu negócio de que eu só vou vender até aquele limite. Se eu criar um produto que seja mais caro que aquilo ali, por mais que tenha vindo para mim insights, por mais que tenha vindo ideias, se na minha cabeça há uma crença de que eu não pago aquele valor para consumir, venda também não vou fazer. Vai ser só uma ilusão. Vê se alguém lembra, às vezes, da dificuldade de você vender um determinado produto ou atingir uma determinada meta ou um determinado serviço. Gente, se eu não tiver coragem de pagar 7K, 10K, 12K numa mentoria, eu não vendo. Porque eu não coloco valor nisso. Isso é uma crença que às vezes está lá no nosso inconsciente que te atrapalha dentro da cultura do teu negócio. A gente precisa identificar. E aí fica mais uma pitadinha para vocês depois refletirem, listarem. Eu vou colocar lá no grupo aquelas 8 perguntas que eu comentei, né? Ó, a cultura influencia nos negócios quando ela é local? Sim, sim. E aí, Trajano, por exemplo, foi Trajano que perguntou? Oh. Não, foi Janice. Janice. A cultura influencia nos negócios quando ela é local? Sim, você vai precisar entender, se for físico, por exemplo, qual que é o perfil, característica das pessoas que estão, inclusive, no local. Precisa ver. Lembra que eu falei do formulário? Algumas pesquisas são importantes. Se ela é física, gente, eu não vou lembrar, tá? Minha cabeça tá bem. Mas não tem aquela pesquisa de satisfação que todo lugar. Você vai fazer um atendimento médico. Sim. Eu não vou lembrar agora. Tem um nome específico. Tem um nomezinho específico.
E aí, se você tem algo físico, você pode criar, de repente, um papelzinho para fazer algo básico para a pessoa que está lá no local responder, porque dependendo da idade, ele vai preferir responder no papel. Ou você pode colocar os seus clientes numa lista ou num grupo e também fazer essa pesquisa. Você começa a entender alguns comportamentos, tá? Você começa a entender. E aqui, ó, no caso do local também é importante você entender o comportamento, porque senão a gente não consegue fazer uma determinada venda ali naquele local, tá? Isso interfere sim. Agora, se você começou e foi para um local físico, mas você já tinha, por exemplo, uma carteira, com certeza você já deve ter construído ali um comportamento para as pessoas que já caminhavam com você, tá? Com certeza ela já reverberou nela algo que era valoroso, né? De valor ou de crença que estava lá no seu negócio. Eu não entendi, Janice. Aí fala assim: satisfaça as métricas. Não entendi aqui a pergunta. Refaz aqui para mim, tá? Mais alguém quer lançar pergunta aí? É, Roubei o tempo. é que a senhora falou sobre aquele negócio do médico, a pesquisa de satisfação. E quando a senhora fala dessa análise, quando ele é físico, seriam as métricas locais? Algumas métricas sim, mas focado no consumo. Tem que ser no consumo do público. Qual que é o teu negócio? Eu sou advogado. Eu sou um monte de coisa agora, né? Mas escolhe uma aí para você seguir esse negócio. É como advogada? Sim, vamos lá. Você já tem atendimento, Janice? A beça. A beça. Então, você pode começar pegando o que você tem e traçando um perfil do teu público para depois começar a pensar ou linkar com essa cultura. O teu público ele chegou até você porque você tem uma maneira de fazer. Essa sua maneira de fazer é a sua cultura, é a cultura, porque a cultura, né, como a Ali falou aqui, a gente não tem uma cultura, a gente é a cultura. Então, as pessoas chegaram até você por algum motivo. E Teve como eu algo que comunico levou elas até isso, você. eu vou. Não sei se vai ser correto o que eu vou dizer. Por exemplo, nós vemos questão de precificação, uma diferença muito grande entre as pessoas da Baixada Fluminense e de outros locais, por exemplo. É nesse sentido que eu queria entender como fazer essa métrica, como analisar, para poder alcançar, furar outras bolhas. Sim, aí é uma questão de pesquisa mesmo, do local. Eu não vou lembrar agora quais os nomes para você lançar ali no Google, tá? Porque eu não. Eu preciso lembrar, que tem nome que a minha cabeça é uma benção. Mas não é só Google, existem algumas pesquisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se fica um pouquinho mais claro. Nós tivemos uma consultoria de uma franquia da Ana Hickman em Campo Grande. A pessoa, ela contratou os serviços, mas ela já tinha alugado o espaço físico para fazer o curso. E aí ela alugou numa rua onde tinha alguns cursos de inglês e um outro tipo de atendimento. Só que era uma rua extremamente perigosa e que não tinha nada focado em beleza. Então, ela não fez a pesquisa no bairro para entender o perfil de consumo daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, de cara, para você cobrar pelo seu serviço um pouco mais, você vai ter que estar num ambiente onde tenha pessoas que paguem um ticket maior, tá? E na grande maioria das vezes, baixada não vai ser. E aí, isso se iguala um pouquinho aqui na área da Zona Oeste, por exemplo, Campo Grande. Campo Grande, a galera vai consumir muito, por exemplo, dentro de um contexto de beleza. Nossa, da beleza, tu vai, ó, disparado. E a pessoa abriu o Instituto Ana Hickman num lugar,
que não estava próximo a esse grande comércio de beleza. Quanta grana perdeu? Mas era um negócio top blaster, tá? Ela inclusive, eu acho que fechou. Então, essa pesquisa, ela é essencial para você entender isso e poder furar, né, essa bolha, tá? E aí, gente, dentro do nicho de vocês têm que ter produtos que correspondam a essas áreas, não perdendo crenças e valores, tua missão, a importância do teu negócio, o valor do teu negócio. Mas quando você tem algo menor para atender, né? Exemplo, eu trabalho com vendas de peças, eu vou fazer um evento na Baixada. Eu posso levar algumas peças um pouco diferentes para poder mostrar, vou fotografar, as pessoas vão se interessar, mas qual é a média de consumo? Se a galera que está ali não gasta mais, por exemplo, do que um ticket de R$ 50 ou 100, não adianta levar uma peça de 500, você não vai vender. Tá dando para entender? Tá? Então, isso a gente precisa ter. Agora, vou fazer um evento, foi o que a Rô estava comentando aqui. Ela colocou lá no nosso grupo um evento que vai acontecer na Barra. É desafiador? Distância? Pra caramba. Mas é um lugar onde é um networking, onde teremos pessoas com que você possa colocar o seu ticket maior. Exatamente, é ali que está o público que a gente quer vender, né? Que a gente quer alcançar. E aí, quem está disposto a pagar o preço disso? Exatamente. Exatamente. E não é fácil, é desafiador, sim. Tá? É desafiador. Tem época que você está assim, caramba, né? Rosane tem chamado várias vezes, às vezes eu mesmo não consigo estar aqui, me organizar para estar mais próximo um pouquinho, que é essencial esses encontros que ela faz. Então, assim, do próprio networking, fazer esse exercício, né, que é importante. E, enfim, mas precisa pagar um preço para estar aqui, para estar nos outros momentos, providenciar uma agenda mesmo e se organizar para você fazer ações que te levem ao objetivo do teu negócio e te ajude a bater as metas que você precisa ir realizar. Ale, nós temos. Mais alguma pergunta? Fala. A gente está no momento de perguntas, né? Com relação ao comportamento, você falou sobre nossas crenças e valores. Hoje, para quem está iniciando nessa questão das crenças, existe um caminho que possa facilitar? Você disse, né? Anota aquilo que você acredita, o que você acha difícil, porque uma coisa que eu achei legal e é um insight para mim. Aquilo que para você se torna difícil, você vai atrair semelhantes. É difícil para mim pagar R$ 1.000 numa joia. Você vai atrair consumidores semelhantes. Então, se eu quero vender num ticket maior, eu preciso identificar. Você pode pegar esse gancho, lembrando que a gente tem poucos minutos para começar a rodada de network. Sim, eu acho que o que pode facilitar um pouquinho, porque, como a gente falou, né, tem mais ferramentas, tem mais possibilidades, é você, assim, sozinho, encarar mesmo e anotar o que que você pensa enquanto consumidor. O que que você pensa enquanto consumidor para compra de joia? O que você pensa enquanto consumidor para compra de livro? Tá? O que você pensa enquanto consumidor para compra de uma mentoria, se você vende mentoria? O que você pensa enquanto consumidor de uma sessão de constelação familiar? Porque muitas vezes é exatamente isso que a Rô trouxe. A nossa dificuldade de compra está relacionado a nossa dificuldade de consumo, a crença que eu tenho. Ou seja, a primeira pessoa a comprar o seu negócio é você. Por isso que está alinhado essa cultura importante, né? Eu, por exemplo, quando eu começo e eu tenho livros, eu tenho participação em 2 livros, o Manual do Líder Coach e o Bora pro Jogo. E quando eu começo esse processo, eu tinha muita dificuldade de vender a formação do que o livro. O livro estava na minha cabeça, porque eu sempre consumi muito livro, muito material. Mas formações na época, eu ainda tinha algumas dificuldades. Então, por exemplo,
Eu comecei com uma formação que o mínimo dela de valor era de 997, e aí eu não conseguia. Quando eu baixava isso para 497, eu fazia venda e batia a meta de colocar o pessoal dentro da sala em um hotel. Por quê? Porque eu bancava comprar 497. Deu para entender? Isso é uma crença que precisa ser trabalhada, tá? Perfeito, Foi, Rô? Ajudou? perfeito. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à Você pode, vontade. você pode repetir para mim O quê? Qual parte, Alê? essa parte da crença que você acabou de falar? Você Eu acabou de. comentei, sim, eu comentei, dei um exemplo, né? Minhas formações, quando eu vendia, por exemplo, bem no início de uma franquia, que foi o Manual do Líder Coach que eu comprei na época e depois criei o meu método. O valor mínimo para poder suprir custo, suprir e ter. Não era nem um ganho de lucro muito grande, era de 997. E aí eu ficava, às vezes, um longo período contatando, pegava listas, fazia eventos gratuitos para pegar contatos e não virava essa venda. Quando eu decidia diminuir o valor, e aí eu fiz as duas primeiras turmas nesse nível assim, depois é que eu fui perceber, quando eu desci esse valor, por exemplo, para 497, eu fechava a venda imediato. Porque na minha cabeça era o que eu compraria, era o que eu pagaria para fazer a formação, né? Então, o meu entusiasmo para venda, a quebra de objeção ficava melhor. Porque técnica você vai aprendendo depois, um monte delas, né? A Rô fala um montão delas aí o tempo todo nos encontros. Mas você vai aprendendo várias técnicas depois. Mas se não tiver claro as crenças que te limitam enquanto eu digo consumidor porque aqui todo mundo vende algo, né? Enquanto o teu produto, por exemplo, relacionado, a gente não consegue ver as limitações para vender. Quais são as nossas dificuldades na jornada? Não sei se ficou claro, se ajudou aí, Alê. Ver Vocês se eu podem- entendi. Ver se eu entendi. Você reduz o preço para poder, né, o valor para você tentar vender mais, não é isso? Isso aí. E muitas vezes não é o produto que tem esse valor menor. Por isso que eu disse produtos de acordo com o perfil do lugar que você está indo. No meu Uhum. caso, eu tinha que estar em contato em ambientes com pessoas que pagassem esse valor, mas ainda assim eu tinha que ter aumentado ali aquele meu nível de crença quanto a consumir aquele valor, Certo. tá? Em Alê, você pode também agora, a gente vai precisar entrar agora no momento das rodadas de negócio. Você pode também, pessoal, a Alê está à disposição de vocês. Ela está lá no grupo Avisos, ela está no grupo VIP e ela pode contribuir muito aí para desenvolvimento do seu perfil de liderança, seu perfil enquanto líder, né? Porque precisamos exercer, tomar as rédeas do nosso negócio. Isso é indelegável e, assim, por mais que você tenha um CEO, vamos falar de uma grande estrutura, você tem um CEO, até para delegar você tem que saber. Então, vou falar algo bem básico, né, Ali? Como que você delega alguém para cuidar, limpar a sua casa se você não sabe o básico da limpeza. Então, assim, como que você vai validar se aquilo de fato foi uma limpeza? Então, é por aí, de forma subjetiva, para orientar. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, de trazer aqui para vocês, é essa consciência, é esse despertar, é trazer algo novo. E não ser mais do mesmo nesse mundo que a gente está, com tanta informação disparado aí, bombardeado para todos os lados. Então, seguir uma linha, um objetivo, traçar suas metas, estabelecer seu plano de cultura, quais comportamentos para eu ter, de fato, essa cultura na prática e não
A cultura sou eu e não é o que eu escrevo lá no meu mural da empresa. Isso aí é para foto. Então, enquanto cidadão, a gente precisa desenvolver, né, Ali? Tem muito das suas colocações, muito obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente partir aqui para a nossa roda de negócio? Eu acredito que vocês não vão fazer uma pergunta bem difícil para ler. Cadê o Guto Martins? Está aí? Então, vamos fazer o seguinte: a gente tem 17 pessoas na sala, tá? Eu vou fazer salas simultâneas. A gente vai abrir salas. Nessas salas, não foque, assim, escolha uma liderança para fazer o tempo. A gente vai ficar 5 minutos, tá? Em cada sala. Depois a gente vai trocar, a gente vai embaralhar a sala. E dessa forma você vai falar o que você faz, quem é você, o que você faz e o que você busca. Olha, eu preciso bater uma meta, eu preciso vender X reais, eu preciso de indicação de X clientes que possam comprar o meu produto ou serviço. É assim. Senão, a gente fica muito tempo falando da gente, e isso não é papo para agora, para esse momento. Eu sou Rosane Meneghelli, da RM Assessoria Gerencial. Eu convido todos vocês a conhecerem o meu trabalho através do site rmgerencial.com.br. Ali tem os serviços que nós prestamos para a comunidade, para os executivos e também para pequenos e médios negócios. E também temos o Clube Digital, que é um grupo chamado carinhosamente de Clube Digital, que une pessoas, ideias e negócios para desenvolvimento do empreendedorismo local. Pronto. Eu não medi o tempo, mas vocês viram que eu acho que não foi nem 40 segundos. Perceberam? Porque quanto mais prolixo, quanto mais eu falar, menos esclarecedor eu me torno. Então eu preciso ter claro. Isso é como se fosse assim, um mantra nosso. Eu sou Rosane Meneghelli, papapá. Eu sou Rosana Costa, papapá. Isso é automático. Você já acorda igual você. Imagina um quartel. No quartel, eu não fui militar, não, mas assim, eu tenho uma ideia, né? Que eu sou casado com militar. Aí então tem lá um barulho, tem lá a sirene lá. Você tem naquele X tempo que está pronto. E aqui é a hora da gente aprender. Aqui não tem ninguém pronto. Aqui a gente aprende. Beleza? A gente vai ter no final do encontro 2 sorteios. A, a Trajano, ela mimou aqui o grupo com um presente, a gente vai sortear, a gente vai abrir aqui a tela, vamos fazer um sorteio, tá? A gente vai escolher, cada um vai escolher um número, e a gente vai botar aqui na tela, no compartilhada, e também a Tânia Santos também, ela está doando alguma coisa para um sorteio. E já Ale, você acabou não falando, não fazendo sua propaganda pessoal. Como é que as pessoas te acham, falam contigo, o que que você resolve? Estou lá no Parceiros, né? Como disse a Rô, nos dois grupos. E o que eu resolvo é trabalhar, gente, esses comportamentos aí do líder, tá? Eu tenho um grupo chamado Clube de Líderes, e ali a gente trabalha tanto um mindset estratégico, né? Amadurecendo mais esse mindset focado em metas, em objetivos, mas também trabalhando muito a parte interna do líder, que vai além, né? Um autoconhecimento muito aprofundado. É algo que a gente tem trabalhado muito. Você conseguir identificar esses comportamentos que limitam o crescimento do teu negócio, tá? Dentro desse processo de perfil comportamental que a gente ouve falar bastante, várias pessoas também fazem esse trabalho, o meu especificamente vai focar no seu perfil de liderança, voltado aí para o teu negócio para entender o que pode te alavancar e o que está te atrapalhando de forma inconsciente aí no teu comportamento. Basicamente isso, Rô. Eu coloquei lá algo para o grupo, para o clube, depois eu reposto, que é a Tá, oportunidade de resposta vir, né? E aí a gente vê, tá? Obrigada. perfeito.